Espero que todos já estejam aqui. Muito obrigada, sejam bem-vindos ao webinário sobre engajamento dos interessados diretos em tempos de pandemia. Meu nome é Angela Miller, sou especialista do BID Invest. A sessão de hoje será separada em duas partes. Na primeira, vamos falar sobre um guia que nós desenvolvemos para o engajamento dos interessados diretos para ajudar nossos clientes a organizar reuniões quando não podemos agora organizar reuniões presenciais. Na segunda parte, vamos ouvir as experiências de 3 clientes nossos na região e vamos falar sobre o envolvimento das partes interessadas durante essa pandemia. Também teremos a presença dos colegas do BID, que falarão sobre sua experiência em projetos do setor público. Alguns anúncios rápidos antes de começar. Nós temos cerca de 150 pessoas conectadas hoje, então muito obrigada pela participação. E gostaria de lembrar que os microfones e câmeras estarão desligados. Temos interpretação em inglês, português e espanhol disponível. É só clicar no ícone do globo na parte inferior da tela, do lado direito. Lá terão acesso à interpretação simultânea. Vou proporcionar alguns segundos para que possam localizar isso. Também no final do webinário, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas num diálogo. Então, enviem suas perguntas no ícone QIA, na parte inferior da tela, para que possamos responder as perguntas e para que possamos entabular um diálogo no final do webinário. Com isso, ofereço a palavra à minha colega Fiorella. Ela está conduzindo esse trabalho e vai moderar essa sessão. Então, com a palavra, Fiorella Pino. Muito obrigada, é um grande prazer ter sua presença aqui hoje. Meu nome é Fiorella Pino, eu sou a responsável pelos aspectos sociais ambientais do BID Invest. Como já foi dito, teremos duas partes. Primeiro teremos o tema de sustentabilidade e depois vamos passar aos convidados especiais, clientes em vários projetos. Teremos o Daniel Mascarenhas, coordenador de responsabilidade social na Celsi. Depois teremos a Elsa Ruiz, da concessionária Ruta del Cacau. Temos depois Fanny Rivera, profissional da área social e ambiental da EPM, e depois Julio Rojas, que é especialista social sênior do Grupo BID. Então, agora, ofereço a palavra a Kate para que ela possa falar um pouco do conteúdo. Muito obrigada pela introdução. Meu nome é Catherine Stevens e hoje eu vou falar sobre a orientação do BID para o envolvimento das partes interessadas. Isso foi produzido durante a Covid-19 para lidar com situações em que não podemos ter reuniões presenciais. Vamos começar falando do engajamento, depois vamos passar pelos detalhes do guia para que possam entender se ele pode ser útil para vocês. Então, primeiro, por que é importante manter o engajamento? A razão mais importante é que nós temos um objetivo de engajamento de longo prazo para construir, para fortalecer o envolvimento e a confiança das comunidades. Não podemos nos afastar das comunidades por meses e anos, especialmente numa época em que as pessoas estão em dificuldades. Nós devemos lidar com várias situações, fechar processos e lidar com novas situações. E nada disso pode ser feito mantendo uma distância.
O BID Invest tem expectativas para todos os seus clientes. Os clientes devem continuar engajados de acordo com as circunstâncias do projeto, se adaptando às circunstâncias novas. Devemos continuar aplicando as normas legais e, se alguma coisa for impossível, isso deve ser negociado com as autoridades locais, mas sem colocar em risco a saúde e a segurança dos interessados. Então, como podemos fazer isso? Temos o guia, a orientação. Essa é uma orientação aprofundada, é um documento de referência que pode ser usado quando for necessário. Não precisa ser lido do começo ao fim. Temos nele um passo a passo para a utilização de mecanismos e processos no engajamento dos interessados nas novas circunstâncias. Há vários temas que podem ser relevantes, como gênero, alfabetização, a capacidade, e pode ser usado em vários tipos de engajamento, e há também ferramentas detalhadas no documento que podem orientá-los em termos de exatamente como engajar as pessoas, ou seja, perguntas que podem ser feitas à comunidade. Há um processo com o passo a passo. Ele é baseado na experiência do Build Invest e também oferece dicas e lembretes, cobrindo também vários tipos de desafios que podem surgir nessas circunstâncias. Vamos ver aqui 10 ações para um engajamento significativo. O guia começa com alguns princípios a respeito de como e por que criar um engajamento. Tenho certeza de que os senhores já sabem disso. Há 10 ações que devem ser consideradas quando uma nova situação surge. Então, primeiro, precisamos começar evitando procedimentos que possam afetar a segurança e a saúde das pessoas. Então, digamos, um grande projeto com construção vai exigir protocolos de segurança para gerir a interação com a comunidade, e isso deve ser divulgado à comunidade local. As pessoas precisam ser treinadas para evitar a transmissão da doença. Depois devemos revisar nossa abordagem ao engajamento, e esse processo é mais longo. Precisamos pensar o que precisamos fazer e por quê, e também precisamos demonstrar nosso compromisso com a comunidade local para garantir que eles entendam que estamos trabalhando com eles e para eles. Devemos pensar em ações simples que podem ser oferecer equipamento de proteção individual ou informar os riscos de transmissão da doença para a comunidade. E as circunstâncias são complexas, pode também envolver o oferecimento de auxílio financeiro para, por exemplo, comércios que precisaram fechar, ou para estabelecimento do teletrabalho, se for o caso, ou então fornecer médicos, ajudando as comunidades a navegar essa nova situação. Nosso compromisso pode ser demonstrado de várias maneiras. Estamos tentando manter relações de longo prazo com as comunidades durante um período difícil. Então, demonstrar nosso compromisso é muito importante. Outras ações que precisam ser
tomadas. A comunidade deve estar sempre informada a respeito do nosso trabalho, porque as circunstâncias mudam rapidamente, precisamos continuar respeitando as preocupações, os motivos de estresse das autoridades, comunidades, indivíduos durante os tempos difíceis. Não devemos esperar que ajam e reajam como eles normalmente fazem numa situação normal. Devemos também revisar mecanismos ah, para lidar com as dificuldades e devemos sempre seguir as leis locais. Então, quando podemos usar essas técnicas de engajamento virtual? Quando elas são mais úteis? Nós podemos usar essas técnicas na maior parte das atividades de engajamento que nós normalmente realizamos. Há técnicas que podemos usar para divulgação de informações, colaboração, para a realização de levantamentos e etc. Nós pensamos sobre isso e percebemos que boa parte das técnicas usadas em circunstâncias normais podem continuar sendo úteis quando não há mais um envolvimento presencial. Uma ferramenta que continua sendo a mais útil é o telefone. Também há outras ferramentas como rádios locais, megafones, posters. Tudo isso continua sendo útil para a comunicação e para a consulta com as comunidades locais, mas nós também percebemos, e tenho certeza de que vocês perceberam a mesma coisa, as tecnologias novas, como o WhatsApp, Zoom, também têm uma importância nesse tipo de ambiente, bem como outras plataformas mais sofisticadas, em circunstâncias em que temos uma boa penetração dessas ferramentas tecnológicas. O WhatsApp, especificamente, pode ser usado em muitas comunidades, mesmo em comunidades indígenas. Hoje em dia, essas comunidades têm acesso a celulares e o Zoom também é bom para a comunicação com líderes comunitários. Então, nesse guia, nós temos uma tabela simples que analisa várias abordagens usadas no envolvimento da comunidade e observamos tecnologias tradicionais e não tradicionais para usar nessas abordagens e as diferentes aplicações. Então, por exemplo, no mecanismo para lidar com queixas, nós temos, por exemplo, o telefone, muito útil para lidar com queixas, para entrevistas, Zoom também, Microsoft Teams são úteis. E quando estamos tentando realizar levantamentos, análises ou tirar fotos de um determinado local, com a permissão das comunidades locais, podemos usar também drones. Então, como eu disse, há uma tabela no guia com todas essas opções. Próximo slide. Também temos exemplos no guia de como as experiências são diferentes. Então, temos aqui um conjunto de exemplos. As empresas adaptaram as técnicas para as suas situações específicas. Então, temos algumas empresas que resolveram realizar diagnóstico por telefone em vez de questionários presenciais. Uma empresa conseguiu usar uma plataforma para realizar um levantamento ou fazer um questionário, porque era um questionário de saúde, e aí
Eles usaram o que eles tinham disponível para aquela comunidade, e há também o uso de telefone e de chamadas de vídeo para aplicar questionários. Então, há várias maneiras de fazer, considerando o que é culturalmente aceitável e o que está disponível na comunidade e o que é tecnicamente possível também. Como eu havia mencionado, um foco principal do guia é ajudá-los a adaptar seu engajamento às novas circunstâncias. É difícil usar muitas técnicas novas, então é preciso dar um passo atrás e pensar por que estamos engajando as pessoas, como o contexto mudou e como os nossos objetivos como empresa mudaram. Nós, então, desenvolvemos esse processo de 4 etapas. Então, começamos pensando nas prioridades de engajamento da empresa, depois continuamos procurando entender o contexto e como isso envolve os interessados, depois estabelecimento de novos objetivos e de uma nova abordagem que seja adequada para os objetivos de engajamento. Com relação às prioridades da empresa, podemos estar no meio de um processo de consulta quando começa a pandemia, e aí isso teve que ser interrompido. Então, a principal pergunta provavelmente é como podemos terminar esse processo específico? Uma outra empresa pode ter tido de enviar os trabalhadores para casa e querem que as pessoas continuem trabalhando em casa e querem garantir que todos estejam seguros se tiverem de voltar. Há um impacto também nas famílias. Uma outra empresa pode estar no meio da construção de uma estrada. Como vão poder continuar? Quais seriam os novos protocolos de segurança? E será que a comunidade quer uma equipe trabalhando no local? Então, são todos problemas que talvez precisem ser abordados pela empresa. Então, são novos objetivos que podem surgir para o engajamento de uma empresa. Com relação ao contexto comunitário, na etapa 2, é preciso entender como o contexto da comunidade mudou para entender que tipo de abordagem pode ser usada e o que será pertinente para essa comunidade e o que essa comunidade vai aceitar. É preciso entender a necessidade e as novas prioridades. Também é preciso entender quem são as novas autoridades. Por exemplo, profissionais médicos acabaram se tornando os mais importantes, figuras centrais na comunidade hoje. Enquanto que antes eles eram apenas profissionais que estavam dentro da comunidade, mas que não tinham essa importância que tem hoje. Precisamos entender a pressão na vida diária, também a capacidade da comunidade engajar com a empresa enquanto elas têm outros tipos de pressão e precisamos entender os tipos de processos de engajamento, quando não podemos fazer um trabalho presencial. Esses problemas não existiam antes, então agora temos que passar por esse processo de racionalização. Aqui está o trabalho que nós fizemos para facilitar esse processo. Nós dividimos o processo em passos menores e no anexo do guia há um detalhamento dos processos para ajudar com as perguntas que devem ser feitas à comunidade, os serviços que devem ser oferecidos no contexto específico. Alguns devem estar pensando que temos muitos detalhes aqui. Em alguns casos, sim, mas cada projeto vai precisar passar por essa análise de um modo ou de outro, porque assim como empresa vão poder fazer a gestão do risco
relacionado ao engajamento. O processo da sua empresa pode ser simples, pode ser só uma revisão rápida e alguns ajustes ao engajamento e ao processo de consulta. Mas para muitas empresas haverá grandes mudanças em termos de objetivos de curto prazo e foco do engajamento. E será uma grande mudança para o engajamento, portanto. Próximo slide. Eu acho que pulamos alguma coisa. Falarei agora do conteúdo. Há vários temas cobertos pelo guia. Gênero, como lidar com questões de gênero, como lidar com engajamento em circunstâncias específicas, como criar capacidade, como identificar a dificuldade de acesso, por exemplo, ao reelaborar o programa de engajamento. Todos esses temas são aprofundados no guia e vocês podem consultá-los conforme a necessidade. Temos também processos indicando como a decisão deve ser feita. Podemos, por exemplo, ter que tomar decisões a respeito de continuar ou não o engajamento. E há também um fluxograma de decisão e para lidar com queixas apresentadas. Então, há muitos temas abordados nesse guia, também dicas, lembretes e ideias para ajudar. Eu vou encerrar por aqui, portanto, muito obrigada. Obrigada, Kate. Gostaria agora de trazer algumas experiências dos clientes, então dou as boas-vindas a Daniel Mascarenhas, ele é da Celsi. Gostaria de fazer uma pergunta ao Daniel, e se puder, por favor, comentar sua experiência na Celsi. Como é a implementação das novas estratégias de relacionamento comunitário e como isso permitiu a continuidade do processo de comunicação, fomentando a transparência? E se puder, por favor, comente como a população altamente vulnerável e na pobreza extrema se adaptou a essa nova estratégia. Muito obrigada. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a oportunidade de participar do evento. É muito bom poder apresentar o trabalho que foi desenvolvido pela Celsi e pela equipe social nessa webinar. Pode passar, por favor. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma contextualização sobre a Celsi, né? A Celsi é proprietária do Complexo Termoelétrico Porto de Sergipe 1. Esse empreendimento ele é composto por 3 unidades. Primeiramente, tem as instalações marítimas offshore. Essas instalações, ela contém uma unidade flutuante de armazenamento e regasificação, onde o gás natural, que é o principal componente da usina termoelétrica, será recebido e armazenado, e daí ele vai ser transportado até a usina termoelétrica. O segundo componente é a usina termoelétrica, né, com capacidade de gerar até 1,5 megawatts de potência e com 3 grandes turbinas movidas a gás natural e uma turbina movida a vapor. E toda essa energia produzida na usina termoelétrica será transportada por meio de uma linha de transmissão de energia com aproximadamente 33 quilômetros de extensão, interligando com o Sistema Nacional, com o Sistema Interligado Nacional, o SIN. Essa usina é a maior usina termoelétrica da América Latina em operação atualmente. Próximo. Só para fazer uma contextualização do trabalho social que é desenvolvido pela Celsi, em relação ao trabalho de relacionamento com as comunidades, nós temos diversas comunidades no entorno.
Na usina termoelétrica, nós temos 10 comunidades no entorno, sendo que uma dessas comunidades, o nome dela é Comunidade Recanto dos Cajueiros 1, ela está passando por um processo de reassentamento populacional. E esse processo foi paralisado no início da pandemia, né, gerando uma grande expectativa e um grande receio da comunidade. Na linha de transmissão de energia, existem 29 comunidades na área de influência. Na parte marítima, nós temos na área de influência aproximadamente 5 comunidades pesqueiras e ainda existem 2 comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, aqui no Brasil, que também estão localizadas na área de influência. E durante a gestão social, nós tivemos 20 programas na fase de instalação e agora, na fase de operação, nós temos 10 programas socioambientais. Por favor. Essa comunidade que foi citada, a comunidade Recanto dos Cajueiros, ela pode ser visualizada no mapa acima. O nosso empreendimento ele fica vizinho a essa comunidade, né? E é uma comunidade extremamente vulnerável, com elevado nível de pobreza, elevado taxa de analfabetismo, grande precariedade de infraestrutura, né? Famílias extremamente pobres, sem condição nenhuma de habitabilidade. Então, devido aos impactos que potencialmente poderão ser gerados na fase de operação, a CELSE está instalando, né, em parceria com os financiadores, implementando um plano de reassentamento populacional. Dentro desse plano de reassentamento populacional, existem 139 imóveis que vão ser retirados da área de influência direta e 132 famílias serão beneficiadas pelo plano de reassentamento, sendo que 75 dessas famílias, elas comprovaram que obter a residência primária, né, a moradia principal, vizinha ao nosso projeto, e todas elas vão receber novas unidades habitacionais. 57 famílias, eles não utilizavam o imóvel como moradia principal, eles apenas caracterizavam a ocupação. E apesar disso, eles também serão contemplados no plano de reassentamento, mas vão receber indenização pelas benfeitorias existentes, eles não vão ganhar casas novas. E aqui ao lado direito, é possível visualizar a condição dessas moradias, né? Só para vocês terem ideia, as casas são super precárias, sem infraestrutura, eles não têm saneamento básico, eles não têm energia elétrica, não possuem rede de abastecimento de água, é um nível de pobreza extrema. E só para vocês já entenderem, a foto abaixo representa as novas unidades habitacionais que foram finalizadas agora nesse mês de novembro e já estamos iniciando o processo de mudança dessas famílias. Então, isso caracteriza um processo de transformação social muito grande para a realidade dessa comunidade que é extremamente vulnerável. Passar, por favor. O engajamento social, né, ele tem o objetivo de ser realizado de forma espontânea e ele visa obter uma maior participação da comunidade nos processos que estão sendo desenvolvidos e implementados pela empresa, né? Então, antes da pandemia, nós tínhamos uma forma de implementar as ações de comunicação e engajamento e nós tivemos que nos reinventar, nos adaptar, usar novas tecnologias para que nós conseguíssemos manter um bom diálogo e um bom engajamento com essas comunidades. Então, do lado esquerdo, né, antes da pandemia, as reuniões comunitárias, as consultas informadas e participativas, elas eram realizadas de forma presencial, né, conforme aqui a foto está ilustrando. Durante a pandemia, nós tivemos que nos adaptar com o uso de novas ferramentas tecnológicas. Então, as reuniões passaram a ser realizadas de forma remota e virtual, né? A CELSE, a consultoria e as comunidades, né, e os representantes das comunidades participavam por videochamada através do WhatsApp. Anteriormente, as ações de comunicação previam a distribuição de materiais gráficos informativos para ajudar a sensibilizar a comunidade. Com essa situação da pandemia, nós tivemos que nos readaptar. Então, a CELSE, ela elaborou uma série de comunicados informativos, levando informações sobre o coronavírus,
Esses informativos, eles tinham o objetivo de trazer informações como formas de prevenção, os principais sintomas da doença, ajudando a melhorar a condição de saúde da população e a prevenir a doença. E aí, todos esses materiais gráficos, eles passaram a ser enviados por meio das mídias sociais, pelo WhatsApp. Cada morador cadastrado no universo dos 139, todos eles utilizam as mídias sociais. Isso facilitou bastante o envio dessas informações. Próximo, por favor. Antes da pandemia... Daniel. Oi? Minuto, por favor. Gracias. Minuto. Você tem 1 minuto. Ok. Então, só para finalizar... Pode continuar. Certo. As pesquisas socioeconômicas eram aplicadas por formulários presencialmente, nós passamos a executar pesquisas por telefone, fazendo a tabulação no escritório. Visitas domiciliares eram realizadas presencialmente nas casas, agora os atendimentos são feitos prioritariamente por telefone e, quando há necessidade de visita, utilizamos as normas de distanciamento social. E, para finalizar, próximo, a gente implementou boas práticas, né, de distanciamento social. Os escritórios foram adaptados com proteção de acrílico para evitar o contato direto entre equipe e morador, o uso de luvas e máscaras. As doações de máscaras foram feitas para toda a comunidade de forma individualizada, por envelopes, a liderança comunitária distribuiu. A entrega de documentos e assinatura de contratos passou a ser por drive-thru, e as visitas à obra também foram com grupo reduzido, evitando aglomerações e respeitando o distanciamento social. E, para finalizar, a gente tem alguns indicadores: 91% das famílias que estão no plano de reassentamento firmaram acordos amigáveis, 17% durante a pandemia, foram feitos 218 atendimentos sociais para essas famílias de forma remota, fizemos 14 comunicados virtuais sobre diversos temas, sobre a doença, sobre combate à violência contra a mulher, que foi um problema da região. Fizemos 8 reuniões virtuais com a comissão representativa e efetivamos 1.893 contatos telefônicos e envios de mensagem. Esse engajamento social serviu para melhorar a relação da empresa e sociedade, melhorando o processo de transparência, de confiança e o fortalecimento da relação empresa e comunidade. Obrigado, pessoal. Muchas gracias, Daniel, por compartir sus experiencias. Muito obrigada por compartilhar suas experiências, e agora convido as colegas do projeto da Rota do Cacau, Elsa e Dolly. E vamos então conversar e talvez elas possam nos dizer as estratégias implementadas no projeto e como as coisas mudaram com a pandemia. E Dolly poderia falar sobre o que funcionou bem e o que teve de ser abandonado. Muito obrigada. Muito bem, eu queria falar um pouquinho sobre o próprio projeto, para aqueles que não conhecem. É um projeto que abrangeu algumas áreas do país. Nós temos em operação 4 unidades e 5 em construção. 2 dessas iniciaram a sua construção na primeira etapa da pandemia, em agosto. Assim, foi um desafio bastante grande fazer esse início de construção durante a pandemia, mas isso foi possível graças ao apoio dado pelo governo nacional. Esse projeto se estabeleceu principalmente através das relações com a comunidade, assistido por assistentes sociais. Houve uma grande dificuldade, principalmente no que se refere à entrega das informações e o desenvolvimento das atividades. Foi estabelecido um protocolo de segurança para todas as comunidades, pelas autoridades locais, igualmente com a ajuda do Santander e também das prefeituras da área. Uma das contribuições muito importantes foram os relatórios sobre a Covid, ou seja,
houve a implementação de medidas sociais. E a Dolly vai falar um pouquinho sobre isso. Quais foram os protocolos de segurança que foram estabelecidos junto à comunidade? Muito obrigada, bom dia a todos. Nós temos um grande desafio. Culturalmente, as pessoas de Santander, que é o departamento que tem a maior área de intervenção do projeto, nós somos pessoas que são muito dinâmicas, que falam alto, que falam gesticulando, mas também temos um traço de sermos bastante desconfiados. Então, quando aconteceu a pandemia, as nossas comunidades começaram a se preocupar e a ter medo, porque a maior parte desses grupos estavam distantes de centros importantes de saúde, caso houvesse alguma situação de emergência, pelo menos no que se refere aos primeiros cuidados. Assim, inicialmente, o que nós pudemos ver que havia um medo grande, principalmente em relação aos estrangeiros que faziam parte do projeto. Nesse projeto, nós temos a presença de pessoas de nacionalidade portuguesa e espanhola. Então, aqueles justamente tínhamos esses profissionais dentro da área de influência. Então, a primeira coisa que nós fizemos junto aos líderes comunitários foi justamente mostrar que essas pessoas não haviam saído do país desde dezembro, portanto, não representavam nenhum risco e não havia nenhuma razão para qualquer discriminação. Depois, houve uma preocupação em relação às pessoas que viviam em outros centros. Nós, então, nos comprometemos a apresentar provas para todos aqueles colaboradores e funcionários que viessem àquela região a partir de cidades maiores. Porque é verdade que, no início da pandemia, as cidades principais, Medellín, Bogotá, ficam longe da unidade e é ali que havia uma maior taxa de infecção. Já na região, havia uma baixa taxa de infecção. Assim, qualquer pessoa vinda dessas cidades e desses centros urbanos tinha que apresentar provas de que não estavam contagiadas. Assim, poderiam entrar no projeto. Nós estabelecemos 2 pontos de controle nas estradas que levam às operações. Também estabelecemos algumas visitas aleatórias no local de trabalho para podermos corroborar essa afirmação de que todos estavam sob o controle na unidade. Essas informações foram enviadas aos líderes comunitários semanalmente, dentro de um pequeno relatório, assim como para a administração municipal. Foi da maior importância para nós estabelecermos acordos com as secretarias de saúde do município em várias áreas diferentes, principalmente quando houvesse algum tipo de surto ou situação de emergência, que nos fossem dadas prioridades. Com isso, nós conseguimos tranquilizar as populações. Do ponto de vista da socialização, no início foi bem difícil, era difícil conseguir boa conectividade. Assim, nós realizamos alguns testes de cobertura, os assistentes sociais iam trabalhando em diferentes níveis, fazendo uso das diferentes ferramentas, Zoom ou Teams, para verificar qual funcionava melhor com os sinais disponibilizados, trabalhando assim diferentes programas com as instituições. As comunidades ficaram tranquilizadas em relação a esses compromissos que nós estabelecemos. Então, a partir dessa comunicação, através do vídeo, foi possível tranquilizá-las ainda mais ao verem que estávamos presentes. Também acrescentamos aí uma estratégia de socialização em espaços abertos, como se fosse uma espécie de feira. Grupos de 5 pessoas iam passando por cada estande
e nós, nos estandes, falávamos sobre os diferentes processos. Inicialmente, um primeiro estande falava sobre as informações de licenciamento, um segundo estande falava das operações, um terceiro estande sobre os programas sociais. Isso aí teve grande êxito, apesar do confinamento e dos problemas de restrição que nós sofremos. Muito obrigada, Dona Elza, por nos contar da sua experiência. Vamos passar agora ao nosso último cliente, que é a EPM. A Fanny Rivera vai nos falar sobre os desafios que a sua empresa, o projeto Ituango Hidroelétrica, teve e como foi possível, então, fazer a adaptação a esses novos tempos. Muito bom dia e agradeço o convite para participar aqui. Como mensagem para este webinário, primeiramente eu gostaria de falar primeiramente do nosso projeto da hidroelétrica de Ituango, a sua importância para o nosso país e falar também da forma como a EPM se preparou para atender às necessidades nesse momento de pandemia. Aqui nós vemos o projeto. Nós ficamos no departamento de Antioquia, Colômbia, a 170 quilômetros de Medellín. Na verdade, esse projeto atende a vários municípios no seu entorno. Esse projeto tenta gerar energia para todo o território nacional e, geralmente, nós queremos chegar a 17% a todos os colombianos. Assim, nós buscamos um trabalho de uma central subterrânea com 13.930 gigawatts de capacidade instalada. Essa é a nossa altura, 240 metros de altura, que equivaleria a um edifício de 17 andares. Nós podemos observar aqui uma das obras importantes desta usina, já trabalhando adequadamente a 100%. O início de sua construção foi em 2010. Em 2018, houve uma contingência, talvez vocês tenham ouvido falar, foi uma contingência que aconteceu no município jusante do projeto. Houve 3 momentos. Houve o tamponamento do desvio do rio Cauca. Foi preciso haver esse desvio do rio e, em segundo lugar, a necessidade de construção de túneis. Assim, houve a necessidade de uma maior proteção para aquelas comunidades que estavam a jusante da central elétrica. Assim, nos anos seguintes, foi necessário fazer o fechamento das comportas da casa de máquinas, justamente para uma maior proteção daquelas comunidades. Então, nós podemos imaginar que quando surge uma contingência como essa nos projetos, nós temos que trazer um trabalho maciço de prevenção. E, nesse caso, nós tínhamos mais de 5.000 famílias envolvidas, ou seja, houve a necessidade de fazer uma evacuação e o reassentamento de muitas famílias da comunidade. E tudo isso foi acompanhado por estudos sobre a situação de risco e houve um atendimento imediato a essas famílias que foram evacuadas. Inicialmente, essas famílias foram hospedadas de forma temporária em albergues e depois foram oferecidas unidades habitacionais juntamente com programas de assistência a mulheres, a crianças, etc. Tudo isso de uma forma bastante próxima, através de visitas, através de oficinas, etc. Mas com a pandemia, este ano, isso veio a criar uma mudança para todas as empresas públicas. Nós tivemos que nos reinventar, e essa reinvenção foi um grande desafio, porque nós tínhamos que agora trabalhar com aquelas mesmas famílias que estavam justamente já recebendo a assistência e que agora se viam, ademais,
afetadas pela Covid. Assim, nós tivemos que implementar estratégias, como, por exemplo, uma articulação interinstitucional. Aí entraram todas as entidades governamentais, as administrações municipais, bombeiros, polícia, bancos, hospitais, porque todos tinham que entrar num mutirão para ajuda a essas famílias. Assim, nós temos operadores que nos apoiam neste programa. Nós também elaboramos protocolos nos permitindo fazer essa oferta que seja por correio, por chat ou WhatsApp. Além disso, essas notificações vieram a nos ajudar a gerar uma ferramenta que é um código RAS, que é um código especial e único para cada reclamante. Assim, nós podemos fazer o contato virtual. O escritório já existia, mas foi possível, através do código, implementar outras ações através da linha telefônica ou de correio e correio eletrônico para poder haver a comunicação das solicitações. Depois, houve encontros semipresenciais em várias áreas do município. Houve também uma etapa de atenção psicossocial virtual, a qual está se dando continuidade, e há também um plano de comunicações, é uma estratégia de informações que nós tivemos que realizar de uma forma mais contundente. Isso foi feito através de chats, de boletins e programas de rádios. E também trabalhamos com relacionamento com os líderes e porta-vozes permanentes daquelas comunidades, a quem, aliás, nós agradecemos, já que realmente representaram a ponte entre a empresa e as comunidades. Muito obrigada. Eu gostaria agora de convidar o nosso último membro do painel, Julio Rojas, do Grupo BID. Quais foram os desafios principais para a execução na América Latina e do Caribe dos processos de consulta pública e relações com a comunidade? Muito obrigado, muito bom dia a todos. Muito interessante, porque muitas coisas de que eu poderia falar já foram ditas agora. Eu trabalho na divisão que justamente examina o financiamento para diferentes instituições públicas nesse tipo de projeto. E o nosso trabalho teve principalmente 6 pontos. Primeiramente, como nós podemos nos ajustar e ajustar as consultas técnicas presenciais e passar isso para o virtual. Nós, então, nós trabalhamos no preparo do processo e implementação disso. Em segundo lugar, o protocolo de respostas rápidas para a Covid, protocolos estes que abrangiam temas sanitários, entre outros, e nós tínhamos um curto prazo para obtermos as aprovações. Assim, houve consultas que foram feitas em categoria A ou B e que tinham que ser realizadas de qualquer jeito. Assim, nós contamos igualmente com um guia fazendo a simplificação das consultas virtuais dentro dos 4 idiomas oficiais do banco. Em relação aos processos de planejamento, primeiro nós estabelecemos e verificamos quais eram as ferramentas disponíveis, que fossem Facebook, Teams, Lives, chamadas telefônicas, WhatsApp, etc. E depois fomos verificar também os níveis de acessibilidade. Na região da América Latina e do Caribe, nós temos acessos, principalmente telefônicos, que vêm crescendo. Muitas vezes não é a conectividade que leva ao melhor resultado. Uma outra coisa também que nós podemos ver é que nós trabalhamos através de setores educacionais, fizemos uso de plataformas educacionais para trabalhar nesses processos de socialização. Uma outra coisa que nós aprendemos igualmente é que
houve a necessidade dessa grande mudança. Nós passamos de uma situação de abril, maio, em que havia uma mobilidade muito grande em toda a região, e passamos disto a processos mistos, ou seja, havia consultas 100% virtuais, processos de consultas semipresenciais e híbridos também. Alguns pontos a favor dessas consultas virtuais. Em alguns casos, nós tivemos uma participação maior, mais importante do que quando era presencial, em que não havia tanta presença. Isso é importante, mas é preciso levar em consideração também as condições especiais, como é o caso, por exemplo, de populações vulneráveis. É claro que é um trabalho que deve continuar, ele tem muitos desafios. Agora nós estamos justamente preparando projetos finais e mostro aqui algumas fotos. Trata-se de uma operação aqui no setor de transporte. Houve no México esse projeto e projeto de comunicações também no Peru. Aqui, no caso, era um projeto com 6 corredores viários que fazia a ligação entre norte e sul, passando por Cusco. Então, todo o processo de planejamento e de consultas teve que sofrer ajustes. O início do projeto foi em novembro do ano passado, quando não havia nenhuma problemática relacionada à pandemia, mas quando passamos ao processo de consulta, no Peru já havia restrições de mobilidade, restrições em relação a reuniões. O que nós fizemos? E recapitulando um pouco o que já foi dito aqui, nós criamos e fortalecemos uma página na web, é uma coisa inovadora que eu venho acompanhando. Foi possível colocar ali toda a documentação e todas as informações para que as pessoas pudessem comunicar-se entre si. Foi habilitada uma linha telefônica também para o atendimento de consultas públicas. Houve a distribuição de convites por e-mail, por WhatsApp. No caso de Cusco, por exemplo, houve consultas com participações importantes. Isso não foi necessariamente 100% por via virtual. Houve a necessidade de encontros presenciais para aqueles representantes que não puderam participar das consultas virtuais. Assim, nós trabalhamos com consultas virtuais, usando a plataforma Zoom, com 63 homens e 50 mulheres, e outras consultas presenciais, das quais também participou um número importante de interessados. Houve, assim, uma participação de todos os interessados dentro daquela área de influência. Nós também apoiamos os processos de implementação de consultas virtuais em toda a região, Brasil, Paraguai, Argentina, Peru, América Central e Caribe. Acreditamos que, é claro que ainda há muito por fazer, nós vimos trabalhando em um processo de supervisão, mas eu acho que, em última análise, o que nós vamos conseguir é todo um processo e um procedimento mais adequado. Eu gostaria de finalizar dizendo apenas o seguinte: como sabem, a diretoria do Branco aprovou em setembro deste ano uma modificação das políticas que entrarão em vigência no ano que vem. Assim, isto também representou uma ótima oportunidade para nos prepararmos para as mudanças que virão para o ano seguinte. É o que eu tinha a dizer e eu agradeço pelo convite. Obrigado, Julio. Para aqueles que tiverem alguma pergunta, peço, por favor, que enviem pelo chat. Agora eu gostaria de pedir a todos os participantes, ou melhor, os membros do painel, que liguem as suas câmeras. Esta é uma nova normalidade.
no meio do caminho, foram necessárias muitas adaptações, muita coisa representou uma melhoria nos seus sistemas e nas comunicações com as comunidades no seu entorno, outros representaram mais desafios. Eu gostaria de fazer mais uma rodada entre cada um de vocês para dizerem uma ou duas lições que aprenderam nesse processo, algumas práticas novas e o que funcionou, o que não funcionou. Vamos começar na mesma ordem, talvez o Daniel possa começar a falar. Depois passamos com a Dolly, a Elsa, a Fanny e o Julio. Daniel, estás con tu micrófono apagado. Daniel, acho que o seu microfone não está ligado. Oi, Fiorella. Gracias. Eu acho que o grande aprendizado no contexto da região que a Celsi trabalha foi entender que esse grupo social que está sendo afetado pelo processo de reassentamento, com um nível de vulnerabilidade social extrema, né, pobreza, analfabetismo, precariedade, sem infraestrutura, nós imaginávamos que esse público pudesse se adaptar a ferramentas tecnológicas e uso das mídias sociais. Para a gente foi uma grande surpresa quando nós ficamos impossibilitados de dialogar, de fazer reuniões comunitárias, fazer atendimento, perceber que uma comunidade tão pobre, com a baixa renda tão expressiva, pudesse ter, em 100% do grupo afetado, o uso de celulares com mídias sociais, com WhatsApp. Então, isso para a gente foi durante o diagnóstico que nós fizemos por telefone, identificamos que nós poderíamos sim nos comunicar com esse grupo, mandando comunicados digitais, fazendo reuniões virtuais por videoconferência, e isso que viabilizou todo o processo. Eles estavam muito angustiados, ansiosos, porque o processo de reassentamento impacta a vida da pessoa totalmente, é uma transformação muito grande, e se a empresa tivesse deixado de manter essa comunicação e esse engajamento, essas pessoas poderiam estar muito insatisfeitas. E com essas ferramentas, com o uso dessas ferramentas tecnológicas, o trabalho teve continuidade, as pessoas sentiram mais confiança na empresa, melhorou a relação e o processo de transparência, de engajamento se fortaleceu muito mais com o uso dessas ferramentas, mesmo com as dificuldades da pandemia. Gracias. Y complementando la pregunta anterior, nos podrían... Muito obrigada. E complementando, Elsa, quais foram as ferramentas que melhor funcionaram para vocês? Eu acho que o WhatsApp realmente foi uma das ferramentas que melhor funcionaram para nós no nosso trabalho de informação e de comunicação. Talvez nós não usássemos tanto anteriormente, nós tínhamos uma presença muito mais pessoal, através de visitas, etc. Mas nós podemos comprovar que o WhatsApp funcionou bem como ferramenta para uma comunicação direta. Houve uma resposta imediata às preocupações da comunidade, houve a possibilidade de um trabalho pessoal individualizado, de forma que realmente foi muito bom para reuniões e outras coisas. É claro que usamos outras ferramentas, mas do ponto de vista da informação, principalmente, acho que o WhatsApp realmente foi a melhor. E as mudanças que foram feitas em Ituango, Fanny, o que ficou? Quais foram essas novas práticas que foram implementadas? O que vai ficar para o seu plano de relacionamento comunitário? É verdade, funcionou muito bem o contato através de Teams com grupos focais. Também usamos e-mail e para outras comunidades, outros entes da comunidade que não tinham conectividade, foi possível trabalhar junto a elas, oferecendo inclusive treinamento, ajudando-as a aprender a conectarem-se. Essas ferramentas que nós usamos, na verdade, nos permitiu uma capacitação de forma que pudéssemos alcançar aquelas comunidades que não faziam uso desse tipo de tecnologia. Depois dessa capacitação, nos é possível agora alcançá-las
de forma mais permanente. Muito bem. Uma outra questão que nós vemos muito nas perguntas tem a ver com aquelas populações mais distantes, que não têm grande conectividade à internet. Como é possível envolvê-las nesse processo de aproximação? Começamos com É, Dolly, depois continuamos com o Julio. Bom, é um processo colaborativo. Por iniciativa dos líderes, nós verificamos onde havia as melhores conexões. Então, fosse numa loja ou então na área mais elevada do centro, nós identificamos esses lugares, marcávamos a hora e as pessoas iam para esse local e fazíamos a conexão. Então, era necessário haver esse intercâmbio e eles realmente usaram seu tempo para identificar esses lugares, isso foi fundamental. Ótimo. Julio, e com o Julio nós encerramos. Sim, nos projetos que nós temos, tivemos boas experiências no Paraguai. O isolamento e a conectividade eram uma situação complexa, então usamos os atores locais nos municípios, respeitando o distanciamento social, as pessoas puderam então ficar sabendo dos projetos e compartilhar seus pontos de vista. Claro que o telefone também foi usado e quando há limitação de acesso, uma limitação muito grave, falta energia elétrica ou conexão, então, nesse caso, as agências mandam equipes e que podem fazer quarentena e seguir algumas normas, sempre com muito cuidado. Muito obrigado. Bom, muito obrigada a todos. Infelizmente, não temos mais tempo. Esse tema é de grande interesse para todos nós e por isso também gostamos de falar muito. Agradeço aos apresentadores de hoje e nós do BID Invest estamos aqui disponíveis para receber suas dúvidas e perguntas. Você já tem o nosso contato, então tenha um bom dia. Muito obrigada. Até obrigado. mais, obrigada. Obrigado pela oportunidade.